Aleluia, aleluia. Boa noite, obrigada, louvor. Boa noite, graça e paz, igreja. Quantos estão felizes? Amém. Permaneça nessa alegria, que essa é a sua força. A alegria do Senhor, ela é a nossa força, né? E esse mês a gente vai estar recebendo da parte do Senhor sobre família cristã, né? Então, a gente sabe que todos nós temos um irmão mais velho, né? Todos nós conhecemos ele de perto. Então, o nosso irmão, ele é o exemplo do próprio Filho de Deus. Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. Então, ele é o nosso exemplo. E quando eu... Diga assim, olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, ó. Filho de Deus não é pego de surpresa. A gente entende que a gente não é pego de surpresa. E ontem, quando eu recebi a escala da administração, todas aquelas vozes que ficam na consciência da gente, sabe? As emoções, os sentimentos, a alma, ela diz assim, você não é capaz. É amanhã. Tu vai falar o quê? Só que a gente é guiado pelo Espírito. E a gente não é pego de surpresa. Porque o Senhor não vai avisar quando Ele vai voltar. A gente tem que estar preparado todo o tempo. Todo o tempo. E eu disse, Senhor, no dia que eu disse, eis-me aqui, é porque eu estou pronta. Eu estou pronta, Pai. Então, amém, Senhor. É o sim do Senhor. Amém. E hoje, logo após eu recebi a escala. E na hora, na minha mente, na verdade, veio assim. Quando eu comecei a meditar, eu disse, Pai, o que é que o Senhor quer que eu transmita para os teus filhos? E na hora veio assim, só vinha aquele versículo. Honra teu pai e tua mãe e os teus dias serão prolongados. E vinha isso. E até então eu não sabia que o tema desse mês era família cristã. Aí logo depois de alguns minutos chegou a mensagem. O tema é família cristã. Eu disse amém, Senhor. Que honra teu pai e tua mãe e os teus dias de vida serão prolongados. E assim, hoje a gente vai falar de quê? De filho. Filho, não os seus filhos, mas você como filho. Porque sabemos que todos nós somos filhos de um pai e de uma mãe natural e de um pai espiritual. Amém? E sabemos também que casamento é da vontade de Deus. Porque o mundo lá fora ele está pregando que casamento não é da vontade de Deus. Aí você vai dizer assim, casamento é da vontade de Deus. Casamento, ele é da vontade de Deus. Porque para um filho ser concebido, é preciso uma união de um homem e uma mulher. Amém? Então, casamento ainda é da vontade de Deus e vai sempre ser a vontade de Deus. O mundo lá fora quer dizer e disturpar o que se chama família cristã. Mas eu e você estamos aqui para combater e não deixar que isso seja distorcido de tal forma como é pregado lá fora. E é com as nossas atitudes, não é com a nossa boca, não. É com as nossas atitudes. Que a gente vai mostrar para eles que casamento, que filho vem de um casamento estável. De um homem e de uma mulher. Amém? Eu vou abrir aqui minha colinha, né? E eu quero logo compartilhar com vocês que lá em Êxodo 20:12. Convido você a abrir sua Bíblia. Quantos sabem que o Senhor deixou instruções na família cristã para todos eles? Pai, mãe, filho, irmão. Todos eles o Senhor já nos deixou instruído na palavra dele. E eu notei aqui, ó. Seja um bom filho, assim como Cristo é. Então, o nosso espelho, o nosso verdadeiro exemplo é Jesus como filho. O Senhor, Jesus Cristo, ele era obediente ao Senhor. Talvez a vontade dele nem fosse a vontade do Pai. Mas ele dizia assim, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Talvez eu acredito que em alguns momentos a vontade de Jesus não fosse a vontade de Deus. Não fosse a mesma, mas ele não se importava. Ele queria que a vontade do Pai dele fosse estabelecida e não a dele. E isso me trouxe a trazer à memória assim que
Hoje em dia a gente vê filhos desrespeitando o pai, filho desonrando o pai. É comum hoje lá fora a gente enxergar uma geração que não se importa mais com honra, com respeito. Antigamente, quem é mais velho aqui vai saber que a gente não podia nem chamar pessoas mais velhas de você. Tinha que ser de senhor e de senhora. Hoje, você vai chamar alguém que seja mais velho do que eu. Eu passei por essa situação. Tinha uma senhora na minha sala da faculdade e ela estava pagando uma cadeira. E ela tinha por volta dos seus 60 anos, 50, 60 anos. E como eu era a líder da sala, a professora pediu para eu dar um recado para ela. E quando eu me dirigi a ela, eu reportei a ela como: a senhora pode me dar o seu contato para eu lhe adicionar no grupo da sala? Quando eu disse senhora, ela achou ruim. Ela me respondeu extremamente arrogante. Que não era para me chamar ela de senhora, era para me chamar ela de você. Que ela não era senhora, ela era você. Aí eu disse, tá bom, me desculpa. Você pode me dar seu contato, mas eu quero lhe dizer que eu lhe chamei de senhora com forma de respeito. Não foi lhe diminuindo, não. Foi por forma de respeito. Porque a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente respeita, que a gente exerce o respeito. Ainda assim. E vamos lá ler Êxodo 20:12, né? Diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Esse é o primeiro mandamento que veio com a promessa do Senhor. Então é importante a gente honrar o Senhor. É importante a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe. Porque além de ser uma promessa, é um mandamento do Senhor. O Senhor está dizendo assim, ó: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias de vida seja prolongado. O Senhor está dizendo assim, ó: respeita, cuida do teu pai e da tua mãe. Faça com que ele veja o reflexo de Cristo em você. É tão bom a gente levantar a mão e dizer assim: pai, obrigada, pai, porque tu és bom. Pai, obrigada. Mas você tem se comportado como filho bom para o pai? E no natural, seu pai tem visto o reflexo de Cristo em você? Essa é uma reflexão que a gente precisa refletir todos os dias. Porque existem dois parâmetros. O filho que quando casa, acha que é dono de si. Em algumas situações, acha que porque casou, não precisa mais respeitar pai e mãe. A opinião de pai e mãe também já não vale mais para nada. E aquele filho que ficou de maior e que se acha dono de si e que não precisa mais do pai para nada. E dentro desses dois parâmetros eu estava analisando, eu disse: Senhor, mas os dois estão errados. Porque o que o Senhor diz, Ele não está estipulando aqui se você é casado, é solteiro. Ele está dizendo para você honrar seu pai e sua mãe. Independente da sua união, independente se você é casado ou solteiro, Ele está pedindo para você honrar seu pai e sua mãe. E ainda assim a gente entende que quando você casa, a palavra diz também que você deixa seu pai e sua mãe, une-se à sua esposa e constrói sua própria família, amém? A gente entende. Só que aqui a gente entende que não nos dá o direito de não ouvir mais o nosso pai. E principalmente se o nosso pai e a nossa mãe é cristão. E é nascido de novo. E tem a revelação da palavra. Ainda assim é que a gente deve atentar ainda mais os nossos ouvidos. Não é porque a gente casou que a gente não precisa mais honrar o nosso pai e a nossa mãe. A gente tem que saber o limite. Até onde vai. Por mais que o seu pai e a sua mãe também não seja cristã, como é que você vai mostrar o amor de Cristo para ele? Se você o ignora, se você desonra, se você desrespeita. Ele não vai conseguir enxergar. Um pai, quando você falar que você tem um pai espiritual, que o caráter dele não muda, que ele é todo o tempo bom. Ele não vai entender, porque ele vai dizer assim: oxe, meu filho dentro de casa só falta me engolir. Aí na igreja ele é um anjo. Ei, querido, não se engane, porque o Senhor te conhece.
O Senhor está em todo lugar. Ele está na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Aonde você for, o Senhor está com você em todo o tempo. E o Espírito Santo está dentro de você. Se você é nascido de novo, o Espírito Santo está dentro de você. E ainda assim, eu coloquei assim, ó, que lá em Paulo dizia que era segurança, repetir as mesmas coisas. Repetir as mesmas coisas. E eu li esse versículo, e eu comecei a procurar outro versículo que eu estava, e eu achei eu achei em outro livro o mesmo versículo. Aí eu disse, oxe, Senhor. Aí eu fui pedir ajuda, né, à internet. Eu disse, em quantos livros aparece esse versículo? Porque eu fiquei encantada. Eu não sabia até então que lá em Êxodo, em Deuteronômio e em Efésios, o Senhor repetia as mesmas coisas. Então é porque, de fato, a gente precisa repetir as mesmas coisas. Não existe nada óbvio para os crentes. Não existe o óbvio. Você precisa ouvir as mesmas coisas. As mesmas coisas para que você aprenda e repita. Para que você entenda e se comporte de tal maneira como a Bíblia ensina. Porque se você não repete, se você não escuta. E lá em Deuteronômio 5:16 diz... Do mesmo jeito, abra lá comigo. 5:16. Quem achou, diz amém. 5:16 diz: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se o Senhor, você acha mesmo que não é de suma importância repetir as mesmas coisas para que a gente aprenda, e o Senhor revelar os escritores da Bíblia escrever em 3 livros diferentes, se a gente não tivesse que honrar o nosso pai e a nossa mãe, para que os nossos dias, para que a gente tenha uma vida bem sucedida, para que a gente alcance tudo aquilo que o nosso coração deseja, para que o Senhor realize os nossos sonhos, a gente precisa estar alinhado. E um dos principais fatores dentro da família cristã é filhos. É filho. Sabe por quê? Porque se Jesus não fosse obediente ao Senhor, o que teria acontecido? Se ele tivesse decidido, não pai, eu não vou fazer nada do que o Senhor pede. O que teria acontecido? E o Senhor enxergava, e Cristo enxergava na gente uma semelhança. Ele dizia assim, ei pai, ele intercede por a gente todo o tempo. Então ele dizia assim, pai, eles são capazes. Ele intercede todo o tempo pela gente. A gente é quem não reconhece, às vezes, o sacrifício de Cristo na cruz. E às vezes a gente é nos mínimos detalhes, sabe? Eu estou falando isso por quê? Porque eu tenho mãe e eu tenho pai, ainda vivos. E eu sei que todo tempo, em algum momento, eles precisam de mim, sabe? Quando eu chego lá, minha mãe, ela tem 4 filhos. Mas dos 4, ela sempre recorre a mim. Ela sempre só quer ir para o médico comigo. Imagine se eu dissesse assim, não mãe, eu tenho uma família. Ei mãe, eu tenho uma vida. Eu não vou não com a senhora não, se vira. Eu já casei. Se vira. Imagina aí como mãe ia olhar e ver a semelhança de Cristo em mim. Ela ia dizer assim, ei Daiane, é isso que tu está aprendendo lá na tua igreja? É isso que tu está... Porque as pessoas falam logo assim. Atribui logo à igreja. Ei, é isso aí que na tua igreja está ensinando? É isso aí que o teu pastor prega? Porque é assim que a gente escuta. O pastor leva logo a culpa. Não é mais nem as pessoas não olham nem que é Deus revelando nela. Eles jogam assim, é isso aí que teu pastor está te ensinando?
E não é não, querido. Não é isso que a gente aprende aqui, não. Não é isso, não. A gente aprende que a gente tem que honrar, que a gente tem que respeitar e que a gente tem que andar em amor em todo o tempo. A gente tem que andar em amor, porque o amor, ele flui de dentro para fora. A gente tem que, no mínimo, amar. No mínimo, por que eu digo no mínimo, Daiane? Porque é muito fácil eu dizer que estou amando a Deus, dizer que eu estou honrando a Deus com minha boca, mas as minhas atitudes são outras. E eu e você, nós temos, eu pesquisando, eu disse assim, Senhor, Jesus, ele é o exemplo perfeito de filho. Mas também tem outro camarada na Bíblia que é um exemplo de um bom filho. José do Egito. José, ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi traído. Todo mundo sabe a história de José aqui, né? Quando a família dele reencontrou ele, José podia ter se vingado. José podia não ter ajudado os camaradas que fez aquilo com ele. Não podia? Foi o que José fez. Honrou o pai. José alimentou os irmãos e o pai. José cuidou. José sofreu. Quantos aqui acham que foi fácil para José ser vendido? Pela família, dizer assim, não, vale nada. Não, esse aí, ó, não é da minha família, não. Serve para nada. Tome, leve. Porque foi assim que fizeram com ele, praticamente foi assim. Leve. Aí José podia muito bem, assim como fizeram com ele, devolver na mesma moeda. E quando ele estava lá bem, ele devolver. Mas não. José, quando viu e reconheceu que eram seus irmãos, José amou. José cuidou. E José honrou. E eu falo, não é só de filho de sangue, não. De pai e mãe, não. Porque existem também filhos do coração. Eu tenho certeza que aqui o pastor já deve ter ouvido muita gente dizer assim, ai, pastor Gidel, eu tenho um senhor como um pai. Não diz? Muita gente considera o pastor Gidel como um pai. Aquele que ama, que acolhe, né? Que zela, que quando você precisa está ali disposto. Muitas pessoas veem o pastor da igreja como um pai. Eu acredito que existe o pai do coração, sim. Que é aquele que não gerou, aquele que não é biológico, mas é aquele que cuidou desde pequeno, desde que nasceu. Eu acredito. E nisso também me trouxe outro personagem bíblico. Noemi e Ruth. Noemi não era filha de Ruth. Ela era nora. Hoje o que o mundo lá fora diz é que nora e sogra é para se odiarem. Aí a gente tem sogra que ainda não aceitou Jesus. Eu, por exemplo, a minha também não aceitou ainda Jesus. Aí a gente tem uma sogra. Aí a gente, quando casa, o ditado do mundo é a minha segunda mãe. É o meu segundo pai, com meu sogro e minha sogra. E qual é o exemplo que eu, como cristã, tenho dado à minha sogra? Como filha do coração. E você, o que você tem feito para que sua sogra, o seu sogro, enxergue você como filha de Deus, como filho, como um reflexo de filho? Ei, queridos, quando a gente começa a dizer assim, família cristã é óbvio. Lá a gente escuta muito que família cristã é igual propaganda de margarina, né? Pai e a mãe sentados na mesa e os filhos. Se vocês não escutam é porque agora eu estou envolvida com uma geração. Porque quem faz faculdade agora, eu acho que o pastor Deus sabe do que eu estou falando. A Michele, quem faz faculdade nos dias de hoje, escuta coisas. Escuta, querido. Lá na minha sala mesmo, eles vivem comparando família cristã com um comercial de margarina. Aí eu vou e digo, a próxima é a minha, vocês vão já ver. Eu vou estampar na marca da Primor. Eu digo, porque não importa o que as pessoas dizem lá fora, importa é o que a gente sabe, o que a gente conhece. E a gente vai fazer eles conhecerem.
A gente vai fazer. Só depende de mim e de você. Da nossa ousadia, da nossa intrepidez, da nossa constância, da nossa vontade. Ei, primeiramente é da nossa vontade. Vem a vontade, que primeiramente ela tem que partir do seu coração. De dar o primeiro passo. Porque, ó, Deus já preparou tudo, já está tudo preparado. Tudo já está disponível. A gente não precisa estar pedindo para entrar. Não, já está tudo pronto, tudo preparado. É eu e você que precisamos desfrutar. É eu e você que precisamos dar o passo. É eu e você que precisamos ir. E mergulhar fundo. E ir mais fundo, mais fundo, mais fundo. Sabe por quê? Porque lá fora já está tudo desturpado. Tudo bagunçado. E quem vai ter que limpar a sujeira é eu e você. Com as nossas atitudes e com a nossa fala. Com a nossa vida. Ontem eu estava dizendo... Eu acho que era a Ágata que eu estava dizendo. Eu digo, Ágata, mulher, eu posso ministrar sem microfone? Aí ela começou a rir. Aí eu disse, mulher, porque parece uma coisa. Sem um microfone, eu falo alto. Eu acho que o Senhor me deu um microfone natural. Eu tenho um microfone natural. E eu disse, porque aquele microfone dá uma sensação de cobrança. Sabe? É como se você fosse mais vista. Aí eu pensei, gente, mas o que eu sou com o microfone, eu sou sem. As minhas atitudes com o microfone na mão, é as mesmas atitudes sem ele. E é assim que a gente tem que ser. Quem a gente tem que ser dentro e fora da igreja. Não adianta eu ser uma filha boazinha para Deus aqui dentro da igreja e dentro de casa. Eu ser imagem e semelhança do coisa ruim. É porque lá fora, o professor Alex estava ministrando no Rema, né? Sobre, ontem ele até deu uma deixa sobre filhos, pais e filhos, né? E ele estava até falando que na casa dele, os filhos deles eram criados de tal maneira. Mas você sabia que você, como filho... Você pode ter um diálogo com seu pai sincero? O mesmo relacionamento que a gente tem com Deus, a gente pode ter com os nossos pais naturais. É tão fácil a gente conversar com Deus. É tão bom, é tão prazeroso, né? A gente sentar e dizer assim, ei Deus, ei pai, tá assim, tá assim, tá assim. Eu não sei vocês, mas eu faço assim. Ei Deus, não Senhor. Como é que eu vou fazer aqui? Não sei, eu tenho coragem. Pode me mandar, me manda, eu tenho coragem. Ei, Deus, é assim que eu quero. Ei, pai, eu sei que já está pronto. Obrigada, pai, porque eu já me vejo lá. Ei, pai, eu sei que a minha profissão é de Deus. O Senhor preparou para mim, porque eu sei que eu vou mudar a geração. Eu sei que pessoas vão entrar no meu, se eu for clínica, no meu consultório, elas não vão sair da mesma forma que elas entraram. Eu tenho convicção de que todos os pacientes que eu atender, eles não vão sair da mesma forma. Eu tenho essa convicção. E eu sei que eles vão sair sarados e curados. Porque eles só precisam descobrir que eles já são sarados e curados. E o instrumento que eu tenho é a minha profissão. Ainda daqui a uns 2 anos, mas eu já me vejo lá. Eu já me vejo atendendo mulheres, homens, crianças. Crianças que chegam precisando apenas de uma libertação. É apenas isso. É porque eu não vou poder... Eu não posso descumprir um código de ética. Ei, mas o Espírito Santo habita em mim. Eu não abro mão dele por nada. Por nada. Não vai ter profissão que me faça abrir mão da minha religião ou negar o Deus que eu sirvo. E é através dela que eu sei que multidões, pessoas vão ser curadas e saradas. Porque o que adoece a mente é a falta de conhecimento da palavra de Deus. E quando o professor falou, e ele falando, e ele disse que várias vezes
O cinto é a solução, né? Só que ele estava parafraseando entre a família dele. E eu ali sentado, eu digo, Deus, não deixa o professor dizer nada com minha profissão, não. Senhor, o senhor já me conhece. Quando terminar a aula, eu vou ter que ir lá dizer, professor, não é bem assim, ajude. Mas sabe o que é? Às vezes não é só cinto que resolve, não, minha gente. O diálogo resolve. Às vezes sua mãe só está estressada, seu pai só está cansado. Assuma a posição de filho. Lembre que você é filho de um pai celestial primeiro e depois exerça a função de filho. Assim como você exerce com Deus, seja com seu pai e sua mãe natural. Escute, dê amor, dê carinho, porque um dia ele lhe alimentou, um dia ele cuidou de você, um dia ele trocou sua fralda. Não seja ingrato, não. Porque assim, se você é ingrato com seu pai natural, você vai ser ingrato com seu pai celestial. Não tem como você ser um filho para Deus e outro filho para o seu pai natural. Porque você é um só, você não é duas personalidades, você só tem uma, porque você é nascido de novo. E o Espírito Santo habita dentro de você e ele é um só. Ele não muda de acordo com as circunstâncias. Ele é um só. Seja filho, ame seu pai e sua mãe. Ele precisa de você. Porque na palavra também diz que quando eles estiverem velhos, a gente não abandone, não. A palavra também já diz. Ei, na velhice, cuida do teu pai também. Cuida da tua mãe. Não é porque está velho que agora, que o povo diz assim, não tem que ser criança novamente. Não, ele é idoso. Ele já passou da fase de criança. Ele só precisa de um cuidado agora. Cuide dele, que você vai ser bem sucedido na sua carreira. Que você vai ser bem sucedido no seu trabalho. Que você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Porque a palavra não muda. Não muda. E José foi bem sucedido? Em Noemi, ela foi muito bem gratificada. Por tudo que ela, Ruth quer dizer, por tudo que ela fez com Noemi. Ela podia ter dado as costas àquela mulher, porque ela era viúva, ela não tinha mais parte com ela. Mas ela resolveu cuidar. Ei, eu e você só precisamos entender que nós, o mesmo filho que nós somos para Deus, nós podemos ser por nosso pai natural e a nossa mãe. Respeite, ame, honre, cuide. Seja do seu pastor que você chama de pai. Porque se eu se sentar com o pastor Gidel e dizer assim, pastor Gidel, os que te chamam de pai estão te honrando? Estão te amando? Estão exercendo a função de filho? Quando o Senhor vai dar um conselho, eles desacatam? É isso que a gente precisa refletir todos os dias. Porque as pessoas dizem assim, é óbvio, honra teu pai e tua mãe já é o óbvio da palavra. Não é o óbvio não, você precisa ouvir mais. Tá pouco o que você está ouvindo. A gente precisa ouvir todos os dias, se possível. Honra teu pai e tua mãe. Mãe e pai, não ira teu filho. A gente precisa ouvir todos os dias. Todos os dias as mesmas coisas. Se fosse preciso, eu queria um gravador todos os dias com a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse no meu ouvido. Para ver se eu aprendo. Para ver se eu entendo. E se eu acerto todos os dias. Porque quando a gente renova a nossa mente todos os dias com essa palavra, a gente avança. E a gente avança, minha gente. Só não avança em Deus quem não busca. Quem não está aqui, tentando. Ei, pai, eu quero receber mais. Ei, pai, eu tenho algo a resolver. O que é que a tua palavra diz sobre? É assim, minha gente. É em qualquer circunstância. É em tudo na vida. Se a gente fizer isso, não dou outra, se a gente honrar o pai e a mãe, a gente já vai ter os dias prolongados de vida. E se a gente cumprir tudo que aqui está escrito, aí é que a gente vai ser bem sucedido em tudo que a gente fizer. Amém? E eu declaro a convicção de todas as coisas que você desejar. E se você estiver andando alinhado com a palavra, vai se cumprir na sua vida. Porque assim como na minha família, eu declaro na vida de vocês e na família de cada um de vocês. Porque eu tenho convicção e certeza de que eu, meu esposo e os meus filhos vamos viver o melhor de Deus. E tudo aquilo que o Senhor preparou. E é no tempo certo. Não é no meu tempo, nem no tempo que Dover quer, nem no tempo que a gente planejou. Mas é no tempo de Deus. E eu já vivo todos os dias uma promessa do Senhor se cumprindo.
Amém? Que você seja abençoado com essa palavra e guarde no seu coração. Seja um bom filho. Amanhã já vai ter situações que você vai lembrar. E você vai dizer, ei, é verdade. Eu vou honrar meu pai e minha mãe. Ei, eu vou mudar aqui. Ei, minha mãe tá aqui, ó, no meu calcanhar, comendo meu juízo. Porque a minha, só você vendo. Quem conhece sabe, é uma Daiane 2. Mas eu digo, Senhor, eu sou uma boa filha. Ei, pai, eu vou honrar meu pai e minha mãe, porque eu sei que os meus dias de vida vão ser prolongados. Ame seu pai, cuide. E assim, do mesmo jeito, busque o seu Pai Celestial. Obedeça, ande em obediência. Amém? Toma, Max.